não é legal as pessoas quererem rotular a gente de coisas que não somos, ou então querer vestir uma camisa que não é nossa. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Soares e aqui nesse canal a gente fala sobre relacionamentos. Então vamos lá, o vídeo de hoje ele é relacionado a um tipo de relacionamento com o trabalho. Aqui vai ser um pequeno desabafo, mas com pontos de reflexões para a gente sentar e analisar sobre determinadas situações. Eu trabalhei por 4 anos no Uber e já estava um tempo querendo sair e tornar o Uber a minha renda secundária. E de fato consegui. Hoje eu trabalho mais com eventos. O Uber eu deixo para fazer quando eu não saí totalmente. Eu ainda tô no Uber, mas eu faço mais como uma renda extra agora, que era o que eu basicamente queria. Eu moro em São Paulo, tá? Para quem não sabe, para quem me segue tem pouco tempo. E aqui tá frio, eu acabei de chegar em casa. Tá chovendo, tá frio, por isso que eu tô assim, tá, gente? Então eu já tava me preparando para dormir, mas aí eu falei, não, hoje tem mais coisas para contar. Por quê? Porque hoje eu fui trabalhar no Uber, não tinha evento, eu fui trabalhar no Uber e acabei tomando um golpe que me desestabilizou. Eu sofri o golpe de uma menina e que me fez pensar sobre a questão da gente não julgar pela aparência, a gente não entrar nesse modo de julgar o livro pela capa. Mas sabe aquela pessoa que você olha assim, você já fala, caramba, meu, tava nítido de que eu ia tomar um golpe ali e ainda assim eu quis confiar, eu quis pagar pra ver. Porque o se relacionar com as pessoas é também conseguir olhar para o outro lado da situação. Às vezes a pessoa tava realmente, né, numa situação precisa e tal, então eu quis dar um voto de confiança. E nessa eu acabei me lascando, porque eu dei o voto de confiança e a pessoa foi traíra comigo, me deu um golpe, não pagou a corrida, me deixou lá esperando, entrou numa viela e sumiu. Tentei reportar a Uber não aceitou minha solicitação, conclusão, eu entrei no prejuízo. Então, isso me desestabilizou real, assim, eu fiquei muito chateada, porque meu dia tinha vindo bem até aqui, eu já estava perto de casa, poderia ter parado, mas não, quis fazer mais essa corrida e, como diz o meu cunhado, nada acontece por acaso e o universo sempre tem algo ali para nos trazer. Eu não sei ainda qual o motivo, mas eu precisava estar ali naquela hora e naquele momento. Ele me faz acreditar nisso, então é assim que eu vou acreditar. Ou era eu, ou era ela que precisava estar ali naquele momento. Então, tudo na vida da gente acontece por lições que a gente precisa ter e tirar de cada situação, né? Nessa, para mim, serviu para determinado horário eu já desligar a função dinheiro, ou determinadas situações eu seguir a minha intuição, porque na minha intuição já me mostrava de que eu ia tomar um golpe, mas eu quis dar um voto de confiança ainda, eu não quis ser injusta, eu odeio injustiça, não quis ser injusta e também achei que poderia estar julgando mal. No final não estava certa, mas está tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Então esse fica o ponto pra gente, né, parar para pensar, seguir nossa intuição e aprender determinadas situações com determinados ocorridos. Na minha, eu já aprendi essa lição, acredito eu que sim. E se eu tinha que estar ali por alguma razão, por algum motivo, se era eu que ia ser a luz no fim do túnel para aquela moça, para que ela pudesse chegar na casa dela, independente de como, então que assim seja. Na hora eu fiquei chateada, frustrada, mas a gente não tem controle sobre nada nessa vida, né? Então, fugiu do meu controle, não tinha como eu controlar mais a situação. O que eu poderia fazer, eu fiz. Falando ainda de relacionamentos e no trabalho, no domingo, hoje é segunda-feira, ontem, aconteceu uma situação super chata também. Eu trabalho com eventos e a gente chegou num local lá que era um prédio que está em reforma ainda. Então, assim, foi bem estressante já na entrada, todo mundo se estressou. Quando eu estava chegando, antes de eu chegar, uma das companheiras de trabalho me mandou mensagem, falou, tá, se prepara psicologicamente, porque aqui não dá para entrar com carro para a gente poder descarregar material.
tinha muita coisa para levar e era longe o acesso da portaria até o local. E a gente estava entre mulheres ainda. Tinha um motorista, homem, que descarregou todo o carro pra gente, mas ele deixou ali, na porta ali. E dali em diante a gente é que tinha que seguir. Ele até deixou o carrinho dele com a gente, que ele foi bem bacana nesse ponto também. Mas assim, foi bem uma coisa totalmente desorganizada. Atrasou super a gente para poder entrar. Chegando lá no local, tinha entradinha. A festa ia começar 1h e era tipo 12h15. A gente ainda estava carregando coisas e a gente tem todo esse preparo de chegar, organizar tudo que precisa ser organizado para deixar tudo pronto para na hora da festa tá tudo nos trinques. Da mesma forma que essa minha amiga me acolheu, me mandando mensagem, querendo me preparar psicologicamente para eu chegar já ciente da situação, ela me preparou, eu agradeci e tal, cheguei e entrei na mesma frequência dela. E aí chegou uma outra amiga nossa, amiga de trabalho, colega de trabalho, ela chegou depois, e aí eu quis acolher ela da mesma forma que essa outra companheira fez comigo. E eu quis mostrar para ela que, tipo assim, ó, você tá chegando e deixa eu já te adiantar como que tá a situação. A gente tá lascada, com perdão da palavra, mas é longe, não tinha como entrar com carro, nananã, é assim, assim, assado, o prédio tá em construção, a gente já tá com o horário bem espremido, mas vamos que vamos. Mas eu falei pra ela num lugar de tipo assim, de acolhimento mesmo, de tipo, meu, ó, mas a gente tá todo mundo junto. Que ela chegou atrasada e eu acho que ela já tava com um mal-estar sobre ela ou com a postura dela, não sei. Eu sei que eu falei uma coisa, eu tava alterada assim, tipo, não com ela, mas com a situação de estar me sentindo frustrada por toda o decorrer que tava ali. Não era só eu. O motorista ele entrou em discordância com o ele falou que ia falar com o nosso patrão sobre essas coisas, porque estava totalmente desestruturado e ficou uma coisa muito ruim pra gente, principalmente por ser mulher, todas mulheres ali, que não se compara à força de um homem, ainda a distância e tudo mais. Gente, eu tô dolorida até agora, de verdade, vocês não têm noção, foi um caos. E aí eu falei pra ela no sentido de a gente tá atrasada, vai ser assim, assado, mas vamos que vamos, tá todo mundo junto. Mas assim, tipo, mostrando frustração e indignação com o prédio, com o porteiro, com a situação da qual a gente ficou. Em nenhum momento com ela, pelo contrário, quando eu falei pra ela, eu falei querendo acolher ela também, da mesma forma que a outra companheira fez comigo. E ela quis desabafar comigo e eu recebi e acolhi. Quis fazer o mesmo com ela. Ela não entendeu bem e ela já veio não vem com essa carga negativa pra mim não. Sai com esse mal olhado aí. Ela começou a disparar e falar um monte de coisa que eu fiquei sem entender nada. Eu juro pra vocês que eu não entendia o que ela tava falando. Porque, tipo, ela tava numa frequência e eu tava em outra, totalmente diferente. E aí eu fiquei, oxe, o que foi? Eu não tô com energia negativa nenhuma. Como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. E é sobre isso. Não tinha nem o que questionar, assim, de falar de energia, de nada. Eu tava falando sobre um fato, uma realidade da qual a gente estava vivendo e que foi desconfortável para todas nós. Foi desagradável. Todas nós estávamos tendo a mesma queixa, a mesma reclamação. Ia mudar alguma coisa? Não ia, mas a gente ia pôr pra fora. E a gente ia se acolher de alguma forma e mostrar que estamos no mesmo barco. Então, vai começar tarde, vai começar atrasado, mas a gente vai fazer o máximo que der. E graças a Deus a gente é uma equipe boa, que no final todo mundo se abraçou ali. Não verbalmente, mas todo mundo se acolheu. Foi todo mundo se ajudando, sabe? Também a gente no final se ajudou e deu tudo certo. Mas eu fiquei com mal-estar o resto da festa, do evento, por conta da má impressão que ela teve de mim. E aí eu vi o quanto, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o quanto as pessoas têm o poder de nos influenciar,
e que a gente não tem que se deixar levar pela influência dos outros, porque no final das contas, quem paga o preço é nós, quem sofre as consequências é nós, e o resultado final acaba sendo sempre nosso. Era em um contexto totalmente diferente, né, do que eu tô falando aqui agora, mas que no final dá no mesmo. A pessoa jogar o veneno dela, aliás, e você tomar. O veneno não era meu, ela jogou em mim e eu tomei. E aí eu, obviamente, que fiquei mal. Mas o que ela estava falando não era sobre mim, era sobre ela. Só que ela me interpretou tão mal e eu me deixei levar, eu fiquei abaladíssima com aquilo. E foi engraçado que no primeiro instante a gente fez a primeira corrida ali, tipo, de embarcar os materiais, subimos para o elevador, ela já subiu questionando e reclamando sobre exatamente tudo que a gente estava passando e tudo que eu estava mostrando para ela. Aí eu ainda falei, tá vendo? É sobre isso. Era exatamente isso que eu estava falando. E aí depois ela passou o resto do dia falando que ela ficou mal porque eu joguei energia ruim nela. E, gente, não foi o que aconteceu. Ela ficou mal pelo mesmo motivo do qual nós 4 estávamos já. O motorista, a minha outra companheira e a outra companheira e eu. Nós 4 estávamos mal pelo mesmo motivo do qual ela ficou. Mas ela quis colocar em mim que ela ficou mal por conta da minha energia ruim. Sendo que eu não estava com energia ruim. Eu cheguei bem, eu cheguei tranquila. Eu fiquei abalada e frustrada com o cenário do qual a gente se encontrou para trabalhar, pelo horário, pelo local, pelo peso, pela distância, por não poder entrar carro, por N motivos. E aí ela quis vestir uma camisa que não me servia, ela quis colocar em mim uma responsabilidade que não era minha. E no final das contas, eu acabei me abalando emocionalmente e deixei isso me levar. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o canal é sobre relacionamentos, inclusive com trabalho, com os colegas de trabalho. E aí eu tô compartilhando 2 situações com vocês, do qual me mexeu muito comigo e me abalou, e que 2 saíram do meu controle. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre nada. Só que qual é a conclusão que eu quero chegar com vocês? Gente, quando o veneno não for de vocês, não tomem, não se abalem, não se permitam, sabe? Se blindem. Na hora, eu fiquei tão sem reação que ela começou a falar de uma forma comigo assim que eu nem dei espaço para ela nunca falar comigo daquela forma. E ela estava tão cheia de autoridade, achando que eu fosse alguma delas, da família dela ou sabe? Ela falou comigo num tom que eu nunca dei liberdade para ela falar. Eu nunca falei com ela daquela forma. Faltou respeito, no meu ver, sabe? Mas assim, eu não debati, eu não falei nada, só que eu fiquei com aquilo engasgado, porque de uma próxima vez eu preciso me posicionar e colocar uma faixa amarela. Tá louca? Primeiramente, fale direito comigo, porque eu não sou o seu capacho, sabe? Tipo assim. E segundo, eu não sei o que você tá falando, você tá distorcendo o que eu tô falando. Então, eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu pensei e pelo que eu coloquei para fora. A forma que você está interpretando já é uma responsabilidade sua. E é isso que vocês têm que entender, gente. Quando é responsabilidade nossa, a gente tem sim que ser homem, mulher e assumir a nossa... Se é mulher, então você é mulher para assumir suas responsabilidades. Você é homem, bata no peito e assuma seus BO também, segura o rojão. Agora... Quando não é responsabilidade nossa, é do outro, a gente precisa soltar e deixar para o outro. O veneno é dele, que ele tome. A responsabilidade é dele, ele que assuma. Sabe? Porque ela conseguiu estragar o meu dia. Eu estava super bem. Eu tinha me divertido um dia antes com a minha família. Tive um evento familiar que fazia tempo que não acontecia e foi bem bacana. E no final das contas eu saí depois mal, chateada. Fiquei com mal-estar o dia inteiro sem saber nem o que de fato estava me incomodando. Mas foi a reação dela, a forma que ela falou comigo, o que ela quis passar para mim, o que ela quis colocar em mim, uma roupa que não era minha, que não me cabia, que não me servia, e eu permiti. Eu me coloquei nesse lugar. E isso acontece, gente, não só no trabalho, com colegas de trabalho, isso acontece na família, isso acontece com relacionamentos, por isso é importante a gente ter clareza de quem somos, ter consciência do que queremos
e saber nos impor, colocar a faixa amarela para que ninguém ultrapasse, porque tem situações que as pessoas querem nos colocar, mas a gente não é de lá, a gente não cabe lá. E então, quando você tem essa expansão da consciência de entender o seu lugar também, não é qualquer coisa ou qualquer pessoa que vai te desestabilizar ou te tirar do eixo. E se isso acontecer, que você consiga voltar para o eixo o mais rápido possível. Isso foi um breve desabafo, mas foi porque nessa situação de ontem, de domingo, eu não consegui me posicionar, me colocar, e eu fiquei até mal com isso depois, mas hoje, por exemplo, eu fiquei mal também com uma situação de ter tomado um golpe e ao mesmo tempo perceber que tá tudo bem, fala sobre ela, não sobre mim. Por alguma razão isso aconteceu. Se eu tive que ser usada por Deus ou pelo universo para essa moça poder chegar na casa dela, que assim seja. Porque eu acredito muito que a que se faz, a que se paga. É plantio e colheita. Vocês sempre vão ver eu falar essa frase aqui nesse canal, porque eu acredito muito nisso. A vida da gente é assim. É sementinha que a gente está sempre plantando e colhendo. Fiquei desconfortável, não gostei. Mas depois eu percebi que não é sobre mim, eu percebi que não tá no meu controle, e aí eu simplesmente soltei, continuei trabalhando, destinei para casa, cheguei na minha casa, meu dia tá ganho, finalizei o dia com sucesso, vou deitar na minha cama, já tomei meu banho quente, vou agradecer a Deus, fazer minhas orações, e é sobre isso. Então, é manter a nossa paz, o nosso equilíbrio e não sair do eixo, certo? Agora, sobre a situação de domingo, serve como ponto de reflexão para a gente poder parar para pensar até onde determinadas coisas e situações nos cabem ou vale a pena a gente passar ou enfrentar quando invadem a nossa faixa amarela, o que é preciso ser feito, sabe? E quando invadir e precisar ser feito, que seja feito. Não é legal as pessoas quererem rotular a gente de coisas que não somos ou então querer vestir uma camisa que não é nossa, né? E é aquilo que eu fala sobre ela, não sobre mim. Hoje eu tô mais tranquila, eu tô em paz, mas infelizmente tô triste comigo mesma por ter permitido que uma situação dessa me tirasse do eixo e me deixasse triste. Então fica aí como um ponto de reflexão para que a gente possa sempre dar o nosso melhor, sempre colher o melhor das pessoas também. Levar para casa só aquilo que nos servir, o que não servir já deixar lá na rua mesmo, e entregar o nosso melhor para aquelas pessoas que também precisam e não depositar a nossa bagagem de lixo no outro, porque o outro não tem culpa de nada, e vice-versa. Também não aceitar que despejem o lixo interno deles sobre a gente, porque a gente também não é caçamba de lixo para ficar recolhendo esses tipos de coisa, tá bom? Então, esse é um vídeo só para a gente poder aprender a se posicionar e também a se relacionar, seja aonde for. Sempre sabendo entrar e sabendo sair de todo e qualquer lugar, sabe? Tendo respeito, empatia e se colocando no lugar do outro também. Seu dia pode não ter sido bom, mas a outra pessoa não tem culpa disso. Então, não desconta na outra pessoa uma frustração que é sua, certo? E eu sei que eu não sou a primeira a passar por isso, não vou ser a última, e nem vai ser a última vez que isso vai me acontecer também, mas me serviu de lição para que de umas próximas eu saiba lidar da melhor forma possível. Espero que vocês também da próxima vez saibam lidar da melhor forma, se isso acontecer com vocês, e que vocês consigam se posicionar sem perder o respeito, sem perder a razão, saindo por cima dessa situação da forma que tem que ser, com classe, sabe? Fica aí esse ponto de reflexão e análise para todos nós. Um beijo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, dar o like e até a próxima. Na próxima vai ser um vídeo mais leve, mais gostosinho e a gente vai falar de coisas boas. Esse foi mais um desabafo, mas que eu não deixei de trazer para o canal, porque fala sobre relações também. Relações de companheiros de trabalho e até mesmo do trabalho. Só pra gente poder se achegar aí, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até a próxima, se Ele quiser. Tchau, tchau.